vazias desarmadas, nem escudos nem espadas, só o amor por todos nós. Toda noite sem estrelas Ele ilumina, e as nuvens mais escuras Ele desfaz. Ele ilumina, e as nuvens mais escuras Ele desfaz. Ele veio e agitou a nossa alma e tirou a nossa calma, mas nos trouxe a sua paz, mas nos trouxe a sua paz, mas nos trouxe a sua paz. Olá, meus amigos, boa noite a todos. Bem-vindos ao canal Evangelho e Vida, neste mês lindo, que é o mês em que nós festejamos o nascimento e a chegada do Mestre ao nosso planeta Terra. Nós vamos hoje, a partir de hoje, no dia de hoje, vamos tecer alguns comentários com convidados amorosos, batalhadores, valentes divulgadores do Evangelho de Jesus, e temos como temática o livro da professora Amélia Rodrigues, Pelos Caminhos de Jesus, essa obra literária pela psicografia do médium Divaldo Pereira Franco, que tantas lembranças agradáveis e ensinamentos significativos nos trazem. Então, sintonizados, esta é a palavra, com a poesia da professora Amélia Rodrigues, vamos recordar o Mestre de Nazaré. E na noite de hoje, nós queremos dar boas-vindas a todos vocês que aqui se encontram, desejando uma noite feliz, um mês radiante de muitos projetos. Mas para começarmos a nossa reflexão da noite, nós vamos receber neste momento o companheiro Manuel Messias. Messias vai nos falar sobre Jesus. Jesus, esta grande luz que veio até nós, até a humanidade, para nos ajudar, para nos guiar neste caminho de libertação e iluminação pessoal. Permaneçam conosco até o final, porque temos também uma visita importante hoje, uma convidada que veio trazer o seu canto, a sua beleza. Na noite de hoje, a nossa companheira e amiga Dilu Machado, que vai nos presentear com uma canção muito bonita. Então aguardem, porque nós vamos ter esta surpresa bem bonita na noite de hoje. Então com vocês, aproveitem a amorosidade,
a competência, a seriedade do nosso amigo Manuel Messias. Bem-vindo seja Messias na noite de hoje, na sala virtual Maria de Nazaré. Que Deus lhe abençoe desde já. Agradecemos de todo o nosso coração. Muito bom dia, meus amigos, meus irmãos. Tratar sobre Jesus é sempre uma aventura muito gostosa, muito proveitosa, educativa. Nós revisamos a nós mesmos através do passado em que estivemos presentes. Falar de Jesus é recapitular a história e a sua divisão do tempo, pois a partir do Cristo a história se reflete antes e depois dele. Dada a sua importância sociopolítica, ou sociocultural, ou socio-religiosa, não importa como denominemos, ele está marcando e demarcando separadamente o tempo ao longo da história. A relevância do Cristo é suprema, não só porque tratou-se de espírito de grande envergadura. Para Kardec, para os espíritos, no livro dos Espíritos, afirmam que foi o espírito de maior evolução que esteve aqui na Terra, como isso é asseverado, isso é confirmado pelo trabalho, A Caminho da Luz, do espírito de Emmanuel, que viveu na sua época como Públio Lentulus. Lá ele afirma que Jesus fez parte de uma equipe que planejou o sistema solar. Isso é de uma complexidade muito grande, Se imaginarmos a dificuldade que ainda temos hoje de conceber, de assimilar a ideia de um sistema solar, a sua grandiosidade, seus espaços ocupados, Os dados, os números, pessoas que mesmo inteligentes e muito capazes nas suas áreas de atuação, têm dificuldade de abarcar o que é um sistema solar, o que é uma galáxia, muito mais complexa ainda, E que basta relacionar que nós temos um Sol à vista, uma estrela de quinta grandeza, e nossa galáxia é apenas uma das trilhões de galáxias que se estima hoje que existam, apenas uma, a Via Láctea. Nós temos aí cerca de 200 a 300 bilhões de sóis. É algo fantástico. É algo que nossa mente realmente não consegue abarcar no sentido da complexidade de organização. Mas Jesus fez parte desse processo, organizando o sistema solar, e que é uma ação, uma atitude de grande nobreza e complexidade. Então não é um espírito que teve entre nós, um espírito que fosse estagiário da vida. Jesus era muito amadurecido, um sábio, com suas competências psicológicas, suas competências pessoais de variada ordem, o que fez com que Hannah Wolff, uma psicóloga alemã, no seu livro que trata Jesus, o maior psicólogo que já existiu, estou usando minhas palavras, ela fala que ele tinha uma aptidão psicológica para a relação humana que era das mais brilhantes, de lidar com pessoas de idades diferentes, idade psicológica diferentes, idades espirituais diferentes, portanto, e saber diferenciadamente conviver com elas, tratando-as diferentemente, embora sabendo que todas eram em si, eram filhos de Deus, filhos do Criador Supremo, e que precisavam de apoio e de incentivo para continuar nas suas caminhadas, não as condenando, mas exortando a que administrassem suas vidas. O livro Pelos Caminhos de Jesus, da nossa Amélia Rodrigues, é mais um livro fantástico, mais um livro riquíssimo de dados da nossa Amélia. Ela prima principalmente pela sua sabedoria e conhecimento específico da questão histórica, Ela faz uma resenha histórica, sempre suas obras têm isso, e nos situa no tempo e na complexidade do contexto social em que se vivia, Jesus não surge num momento de paz e tranquilidade, mas sim num momento de convulsão, de questionamento, de guerras, de combates, enfim, de intolerâncias, Ela faz a recapitulação dos filisteus habitando a região
da Palestina, que significa terra dos filisteus, e que estavam lá desde o século XIV a.C. Surgem mais tarde os hebreus dominando a região, uma faixa de deserto de Gaza, e essa mudança gradual de lideranças, né, faz com que haja interrupções no fluxo de comando, de reinados, enfim, daqueles que eram os antigos filisteus, e vai sendo substituído gradualmente por outras visões religiosas e culturais. Quando, mais tarde, século IV a.C., o Alexandre o Grande vai dominar essas regiões, vai abarcando, né, gradualmente com suas conquistas grande parte da Europa e também da parte da Ásia, ele vai tentar impor o helenismo, né, da sua origem, e o que é rechaçado, o que é dificultado, mas que a proposta de Alexandre de uma grande comunidade unificada, mesmo de povos dominados, era uma proposta que ele procurou manter isso durante toda sua luta de conquistas, e que mais tarde, na região do Mediterrâneo e em tornos, vai ser útil para a propagação do Evangelho de Jesus, né? Então foram intenções de força, de conquista e dominação, que mais tarde resultam em benefício para a propagação do Evangelho. Desencarna no ano 323 o Alexandre, e um dos seus generais, Ptolomeu, ele que estava dominando o Egito, passa a dominar também a região da Palestina. São conflitos que existem pelas culturas diferentes. Os judeus reagem a mudanças culturais, mudanças estruturais no seu conhecimento histórico, e há revoltas, etc. Uma delas foi do Macabeus, e foi uma grande revolta, mas que não conseguiu deter a influência dominadora e perturbadora mesmo da ordem interna dos povos, que os dominadores, os invasores determinavam, né? Quando vamos encontrar, após essa fase, já um domínio de Roma, dominando os persas, dominando a Palestina, e consequentemente eles estavam ali com o intuito também de subverter, né, a cultura e a religião dos povos locais. Grandes conflitos, intrigas, até que os romanos elegem para o Herodes, né, Antipas, como o rei da Judéia. E essa tentativa de conciliação, Herodes era bem flexível, tentava helenizar discretamente, né, a comunidade local, judeus que não se conformavam, e terminaram tendo novos conflitos, até que Tito, no ano 70, um general romano, invade cruelmente aquela região e destrói o Templo de Jerusalém. Essa resenha histórica mostra Jesus chegando nesse contexto, né, de insatisfação do povo local, dos gentios, que era o povo da antiga Palestina, né? A insatisfação dos judeus com essas dominações, lutas, enfim. É um clima tenso, um clima de animosidade, é um clima de intrigas, né, permanentes. Jesus vai ter um grande trabalho de conciliação, tentar conciliar, né, nesse contexto aí, as diferenças de pensamento, de imposições, de regras, né? Os judeus, com a imposição de Tito, né, e a quebra, o fim do Templo de Jerusalém, a demolição, eles se dividem em grupos. Aí formam um grupo que era os fariseus, que eram muito radicais com a lei, intransigentes, né, exigentes demais, tinham mais de 600 regras de comportamento, o que nem eles conseguiam cumprir essas regras, ficavam disfarçando, e na hipocrisia, na verdade, de parecer que cumpriam e não cumpriam. Tinha os saduceus, que era a corrente de judeus, satisfazia aos ricos, às pessoas que tinham comércio, né? Preferiam aderir a esse grupo, os saduceus. E tinha ainda o outro grupo que tinha a intenção, né, de, vamos dizer assim, dominar
com a anuência dos romanos, né? E tentar fazer um trabalho de conciliação aí. Eram os gentios, eram os fariseus, os saduceus, né? E os saduceus e finalmente os zelotes, né? Que se opunham ao julgo romano, mas prosseguiram e se estabilizando por grande rebelião de 67 a.C. Foi a maior rebelião de todas, mais violenta, e foi nessa que Tito destruiu o Templo de Jerusalém. Bom, a crença geral em Deus, na sua justiça e a esperança da chegada de um Messias, que restaurasse a soberania de Israel, criando um reino de paz e felicidade, era uma ambição de todo judeu. Crença geral em Deus, sua justiça e a esperança da chegada de um Messias que restaurasse a soberania de Israel, criando um reino de paz e de felicidade, era a ambição de todo judeu. Dando início exatamente ao capítulo 2, A Grande Luz, nós vemos a Amélia Rodrigues lembrar que a Galiléia era o lugar ideal. É uma região verde, feliz, como diz ela, de um povo alegre, simples, que confiava no coração. Povo de boa fé. Viviam da gentileza da terra, do mar, da terra em si, que era muito farta, né? Havia muita ternura e até ingenuidade. O processo da cultura vã ainda não havia penetrado naquela região. O mar era um lago de água doce. Na verdade, o lago de Genezaré ou o mar da Galiléia são a mesma coisa, mas é um lago. Não chegaram, não lhe perverteram os hábitos e o seu espaço aberto parecia uma turquesa, a imensa área do mar da Galiléia encravada nas montanhas. Quando o Mateus trata da questão, um dos 4 evangelistas, ele lembra que ele disserta dessa maneira: depois começou a percorrer toda a Galiléia, Jesus, ensinando nas sinagogas, proclamando a boa nova do reino e curando entre o povo todas as doenças e enfermidades. A sua fama estendeu-se por toda a Síria e trazia-lhe todos os que sofriam de qualquer mal, os que padeciam de dores e de tormentos, os endemoniados, os lunáticos e os paralíticos. E a ele a todos curava. Seguiram-no grandes multidões, vindas da Galiléia, da Decápole, de Jerusalém, da Judéia e de além do Jordão. Quando nós vemos esse trabalho do Cristo, nós associamos, claro, ao livro A Gênese, de Kardec, onde ele palmilha ali mais de 30 situações de cura, de trabalho objetivo de Jesus, né, chamado messianato, dentro do público, da sociedade em geral, né? Ali estão curas da mulher hemorroísta, do homem da mão higrópica, ali estão curas de cegos, curas instantâneas, com uma passagem só de passe ou de bioenergia. Outras são tratamentos, são reaplicações, depende isso das características kármicas de cada um, né? Vai variar isso aí. Muitos, Jesus dizia que fosse divulgar abertamente o benefício recebido. Outros, ele já dizia que não divulgasse, não propagasse. Isso ia da psicologia de cada pessoa, da natureza de cada pessoa, da confiabilidade de cada pessoa no meio social. Jesus tinha uma visão ampla e uma percepção psicológica profunda, né? Não era um qualquer no sentido de observar a alma das pessoas. Ele lia as pessoas por dentro, né? No sentido psicológico, espiritual. Então, Jesus é lembrado por nossa querida Amélia, o seguinte: quando o amor se recusa à realização do progresso, a dor propele a sua conquista. Isso é interessante. Há um livro de Joana de Ângeles, né, que trata, chamado Plenitude, que ela fala dos 3 tipos de sofrimento. O sofrimento do sofrimento, o sofrimento da impermanência e o sofrimento dos condicionamentos. O sofrimento do sofrimento é o sofrimento de uma dor que é latente ao corpo, ou de uma deformação que é latente, ou de uma dificuldade gástrica, por exemplo, ou cardíaca, ou mesmo cerebral, né, que é latente à pessoa. Ela já renasce com essa dificuldade, com esse drama. Então a dor pela dor, que já está se superpondo. É claro, nada é à toa no universo de Deus e há motivações para que esse
essa dor existe, essa limitação existe. Faz parte da trama evolutiva de cada um. E cada um também concebe a recuperação, a solução desse drama da sua maneira. Com a ajuda de espírito, ou com a ajuda da prece, ou com a fé, não importa qual seja a vertente da crença da pessoa, isso atenua, ameniza. Jesus era um atenuador de dores, né? Segui-lo era buscar, ou melhor, era encontrar um porto seguro, um porto de luz, um porto de atenuação das dificuldades pessoais, né? Então, a escala da necessidade varia. A outra sofrimento era da impermanência, a impermanência do poder, por exemplo. A gente que sofre muito quando perde o título de chefe, ou o cargo de superintendente, de líder, de imperador, ou de superintendente, rei, enfim. Essas pessoas sofrem muito quando perdem essa incapacidade de demonstrar-se a partir do título, né? De achar que é o título, é uma grande confusão. A respeito disso, tem uma frase do poeta Mário Quintana, que diz assim: em relação aos que lidam ou gostam do poder, ele fala assim: eu passarinho, eles passarão. De fato, todos aqueles que exercem poder diferenciado e não compreendem as funções em que está momentaneamente a relatividade da função, eles já pegam e, quando passam desse estado, muitos sofrem. E o sofrimento dos condicionamentos, que o indivíduo condiciona-se a situações de hábitos, condiciona-se a vestuário, a alimentação, a forma de pensar, a forma de agir, a demonstração da afetividade, se condiciona muitas vezes ao ritmo, no sentido da saúde, e quando alguma coisa estremece ou lhe obriga a mudar um pouco a postura, as pessoas sentem dificuldade, acham-se injustiçadas, buscam soluções miraculosas para voltar ao estado anterior. São condicionamentos. Isso, na verdade, nós vamos tendo que abrir os horizontes da mente para enfrentar novos condicionamentos. A vida é uma reciclagem de condicionamentos novos, né, que se passa, e nós temos que ter maturidade de compreendê-los, aceitá-los, acatá-los na medida de nossas possibilidades, mas não de nos mostrarmos refratários ou reacionários plenos, o que dificulta muito nossa paz, nossa alegria e nosso amor à vida. Quando a nossa Amélia fala que aquele povo, como eles condicionaram a ter como básico, né, o alimento, o lar, a fé, a família abastecida, a família protegida, para eles era basicamente isso que era suficiente, eles não tinham aspirações maiores, né? A enfermidade e as doenças levam a despertar, né, situações novas. E eles, quando as pessoas passam, né, a viver esse estado de doença, de dor ou de limitação, muitos buscam compensação. E quando Jesus traz sua mensagem naquela região, muitas foram as pessoas que buscaram. Vieram de outras regiões porque sabiam do benefício da cura. Jesus não curou a todos. Ele fez o que pôde com as pessoas, mas não curou a todos. Não foi uma coisa indiscriminada, né? Ele dizia: não vim destruir a lei, mas vim cumpri-la. Então, se havia processos pessoais, kármicos, que não podiam ser dispensados, né, no sentido da evolução daquela pessoa, ela viveria o processo kármico dela, às vezes mais prolongado um pouco, atenuado de uma certa forma pela fé, etc., pela esperança, mas não resolvia completamente, né? Ele não veio com esse propósito de resolver todas as mazelas das pessoas, né? Então, aqui, os galileus, ingênuos, né, pensavam nas questões imediatistas: o aconchego do lar, repouso, já falei, a devoção religiosa do sábado. Ele não aspirava a mais altos, amplos ideais. Achavam que não necessitavam disso, né? A sua presença de Jesus alterava as paisagens dos sentimentos. O pão, refere-se Jesus aos ouvintes curiosos, dizia Jesus: desgasta-se o pão e a fome retorna. Mas o alimento da alma, que é o conhecimento da verdade, nutre-a para sempre.
Porém, o que era verdade para aquele povo? Que não aspirava às grandes conquistas e se bastava com o que diariamente tinham, né, e conviviam. Indiferente às tricas farisaicas, os fariseus eram muito intrigantes. Eles temiam mais ao sacerdote do que os amavam e respeitavam, né? A verdade, explica Jesus, são o conhecimento de si mesmo, a autoafirmação no bem, a transformação pessoal para melhor, com incessante esforço de superação das imperfeições, a busca de vida eterna, a saúde integral, dizia Jesus. Isso é lógico, o povo daquela região entendia isso, porém, enfermos, traz os seus doentes, a fim de constatar a legitimidade do embaixador. Havia desconfiança. Jesus não foi uma personalidade aceita tacitamente. Jesus foi muito contestado. Achavam que ele era representante de povos, de príncipes, de comunidades ricas, de regiões circunvizinhas, e que vinha negociar com os judeus, ou que vinha dominar de alguma maneira, impor, instalar um reino. Houve muita confusão de interpretação em relação a Jesus, né? Não foi tacitamente aceito, havia questionamentos vários, e a despeito de muitos o seguirem, muitos o contestavam. Jesus cura enfermidades, fortalece debilidades orgânicas, restaura o otimismo, compartilha do festival das dores humanas. A variedade de injunções dolorosas é surpreendente. O homem herdeiro dos seus feitos passados apresenta-se com a ceifa refletida na aparência e na conduta. Nossas atitudes hoje vão refletir no futuro. As pessoas que estavam ali doentes ou com problemas de ordem psíquica, de ordem física, enfim, dores diversas, perda de entes queridos, tudo isso fazia parte de um amadurecimento gradual daquela comunidade, como nós hoje passamos pelas semelhantes situações e estamos amadurecendo em cima dos dramas e das dores também, né? Ele dizia, o desconcerto mental apareciam nas massas como lunáticos, que a esquizofrenia ensandece, e os endemoniados, que a obsessão subjuga. Então, há uma separação entre esquizofrênico, que é aquele que lesa a si próprio, arruína seu equipamento mental, você como você mesmo, por suas decisões, forma de pensar, suas inquietações, suas fragilidades, enfim. E há os endemoniados, aqueles que estão subjugados por espíritos, né? A exemplo do endemoniado de Gadara, os Gadarenos, e onde há uma ação de Jesus, né, para transferir aquele impulso dos perturbadores para os porcos daquela comunidade. Aí há questionamento se havia porco ou se não havia. O que importa é que Jesus consegue liberar aqueles endemoniados da influência dos espíritos, né? E isso, ele era mestre em fazer isso, porque sua capacidade de evangelho, de amor, sua autoridade moral, que é o que é requisito para doutrinação de espíritos, Kardec lembra disso, sua autoridade moral era infinita, né? A aparência dele simplesmente era luz pura em torno daquelas entidades, muitas delas trevosas, em dificuldades mentais profundas, né? Então, a consciência culpada fugiu à justiça. Essa consciência culpada que foge à justiça vai equivaler ao estado das esquizofrenias, né? Ou lunáticos chamados. E a consciência em débito cede lugar ao campo dos obsessores, dos perturbadores, né? Então é importante que aquele que fugiu à justiça, que não assumiu as suas ações perturbadoras sobre outros, ele esculpe em si mesmo os tormentos de que precisa para o ressarcimento da dívida. E aqueles que estão com consciência em débito cedem seu campo ao cobrador inclemente, que ele cerceia a área do raciocínio. O Espiritismo tem um compromisso fantástico nessa área, eu diria assim, destacado, né? Distinto, que é a capacidade de nós termos a capacidade de doutrinar espíritos, de conversar, de levá-los à reflexão, seja pela visão de refazer seus caminhos mentais,
de reestruturar nós darmos a ele, passarmos confiança, passarmos amor, passarmos a importância deles na vida em geral, mas seja também pelo choque anímico, onde você leva o espírito a perceber-se lá no passado, às vezes em 2 vidas anteriores, onde ele começa uma trama de perturbação sobre alguém, de maltrato, de submissão, de violência, e na outra encarnação há uma inversão. E nessa agora ele está no mundo espiritual, aquele que começou a trama perturbadora, 2 vidas atrás. Nessa vida está no mundo espiritual e o encarnado, a quem ele perturbou 2 encarnações atrás, está encarnado. E ele tenta ser o cobrador, ser o dono da verdade. Quando você aplica esse confronto psíquico do indivíduo consigo mesmo, através de voltar no passado dele, que está no inconsciente dele, ele sofre um choque, e isso é muito importante, muito relevante, porque na prática que nós tivemos em sala mediúnica, de desobsessão, de educação mediúnica, por mais de 15 anos, nós vemos claramente que o indivíduo refaz seus preceitos, suas convicções, suas verdades, ele relativiza ela e vê que partiu dele a desavença, a perturbação, que hoje ele acha que tem o direito de perturbar alguém por conta daquelas tramas que ele iniciou. Quando ele percebe que ele é o causador dos processos, eles refazem muito a postura. Muitos choram copiosamente, né? E saem dali apoiado pelos espíritos amigos para novas lições, aprendizados, reflexões, sem acusações, pois que a mente dele, a consciência dele já os acusa. Não precisamos criar nenhuma acusação, apontar dedo para ninguém, né? Jesus conhece os autoflagelados e identifica os perseguidos. A estes e àqueles desembaraça do cipó da perturbação. Pede a eles que reabilitem e não voltem a comprometer-se, não tornem-os a pecar, porque o indivíduo está com a trama perturbadora, fruto do passado, e recomeça aqui a fazer trama semelhante ao que fez no passado, e que hoje desanda a sua vida, o indivíduo está prejudicando a si mesmo, está sendo contra si próprio, né? Jesus exorta as pessoas que saiam dessa trama de repetibilidade, esse círculo vicioso, né? Aos inclementes perseguidores, ele concede também a liberação, facultando que sejam afastados e cresçam no amor, no perdão, evoluindo no rumo do próprio e do bem geral. Jesus entende que os perseguidores também precisam da conscientização, de sair desse estado de viciação, né? Desse círculo que vicia, que vai e volta, vida após vida muitas vezes, né? É preciso quebrar esses grilhões que fazem com que o indivíduo não avance sobre si próprio, o que é sair desse estágio de pendência, de muitas vezes de não desculpa, não perdão, e de poder avançar na sua vida, principalmente a partir do perdão. Tive a oportunidade de ver um espírito, uma certa feita, na casa de oração, um trabalho que se fazia anualmente, relativo ao Brasil, ao valor político do Brasil, recapitulação, entidades vinham que foram autoridades, falavam da nova visão que eles tinham hoje da vida, etc. E eu lembro que, em um certo momento, 2 médiuns vizinhos, e através de um deles surge uma pessoa com uma atitude bem emocionada, pedindo perdão. Queria o perdão. Eu não sabia de quem ele queria o perdão, de imediato não entendi, mas minha intuição bateu e eu pedi ao médium vizinho, né, que se concentrasse no tema, pois que tinha a ver com ele. Ele, eu falo, o médium iria participar da trama. E esse que surge uma freira. Ela fora lá do convento da Joana Angélica, e o Joana de Ângela, né? Joana Angélica era a Sora, a coordenadora, e essa freira foi abusada, violentada pelos invasores holandeses. Nós sabemos dessa triste página da história. Isso passou-se, né, mais de um século, e ela não perdoava o espírito, não perdoava, e o espírito chorava copiosamente. Era o seu violador, o seu abusador, vamos dizer assim.
voltando, tentando uma conciliação, veja, mais de um século depois. A trama continuava, porque para ela era conveniente continuar como vítima, reclamando, lamentando. E ele, já mais consciente, queria uma conciliação. Finalmente, o mundo espiritual ajuda, protege, e ela cede lentamente a vontade dele de pedir perdão, de ser aceito, e termina se abraçando os dois em lágrimas, o que foi um dos momentos mediúnicos mais belos que eu convivi, principalmente por conta da reconciliação, do perdão e do amor envolvendo as duas partes, né? O fim de uma história secular. Isso nós temos que considerar que a mediunidade tem um valor infinito em relação a esse trabalho. Tem várias correntes psicológicas, mais de 16, terapias, mas nada substitui esse amor ou essa troca de reconhecimento, tomada de consciência, com o afeto sobrelevando-se às dores, às mágoas e ao passado, reconstruindo o caminho de uma forma tão patente como essa que eu vi nessa reunião. Então, aqui está nossa Amélia concluindo e dizendo: sua claridade impregna os homens, as paisagens onde brilha e fugirá sempre nos tempos. Fugirá no sentido de irradiará no rumo do futuro e da humanidade de amanhã. Buscaram-no ontem as multidões aflitas e disputam-na hoje as culturas e civilizações enlouquecidas, seguindo o atavismo dos benefícios externos, sem a real preocupação de colocá-la no mundo íntimo, a fim de que nunca mais haja trevas. Por um pouco mais ainda será assim. Religiões, seitas, etc., às vezes só preservando ou cultivando a capa, não a essência. Quando realmente estiver cansado, o homem abrir-se-lhe-á a vida e Jesus o tomará em definitivo, auxiliando-o na liberação total. Já então não haverá problemas, nem sofrimentos, somente júbilos e paz. É o que nós desejamos a todos que estão nos ouvindo, nos vendo, que a paz, que essa construção contínua, diária, cotidiana, né, que nós estamos exercendo, elaborando, seja algo contínuo em nós, seja o contínuo da vida, seja a busca da paz, a busca da caridade no sentido pleno, contínuo, automático, né, como piscar de olhos, como bater do coração, que são atos automáticos. Quando nós tivermos consciência de que a caridade não pode e nem precisa ser exageradamente planejada, para que, como diz Emmanuel, o socorro não chegue atrasado, quando nós tivermos a consciência, encontraremos em vários gestos simples o sentido da caridade. Aquilo que leva o sujeito a sorrir, aquilo que leva o sujeito a tranquilizar-se, pelo telefone, pelo celular, ou pela internet, pelo e-mail, pelo zap, tantos mecanismos que tem hoje, né? Hoje você fala aqui e está ubiquidade espiritual. Centenas de pessoas podem te ouvir simultaneamente, agora ou amanhã ou depois, daqui a um mês, né? Isso é fantástico. Isso é uma velocidade de propagação e um impulso para propagação dos maiores que nós possamos ter. A tecnologia está aí para isso. Isso ajuda muito a você atingir várias almas em várias latitudes e elas colherem, né, minimamente do que você coloca, lições que sirvam para as suas vidas. E elas vão fazer o mesmo também, porque todo mundo é livre hoje para usar a internet, os meios de comunicação. Parabéns a Alvani pelo seu trabalho já de mais de 130 despertares no sentido do Evangelho, da palavra amiga, caridosa, da palavra consciente, madura, que ela é, e que nós possamos continuar nessa tarefa de divulgação, de serenar ânimos, e acalmar pessoas nesse momento tão triste que passa a Terra, mas que é um momento de caracterização. O pós esse momento trará muitas mudanças, muitos benefícios. É um momento de irritação, de transtorno, de desavença, de falta de paciência, mas amadureceremos com esse mecanismo que está aí, né? Não está aí à toa. Deus, acima de tudo, e seus comandados estão participando, tramando, orientando, conduzindo, resolvendo, e nós temos que ter essa confiança plena, como Jesus teve, né?
Jesus dizia, dá conta da tua administração. E sede manso como pombas, prudente como serpente. Só nós, com a prudência das serpentes, é que enfrentaremos toda essa trama aí sem nos desesperar, sem entrarmos em momentos de crise, de descrédito pleno, né? Nem também brigar, gerar desavença com as pessoas. Não, manter serenidade, você não vai fazer o que os equívocos que estão produzindo, estão fazendo pelo mundo afora, erros mesmo de percepção, de comportamento, de decisão, nós não vamos copiar, nós vamos constatar, mas não para repetir, nós vamos evitar. E isso nós sabemos fazer. Isso o Espiritismo nos orienta e Jesus nos conduz. Paz para todos. Luz que me ilumina o caminho e que me ajuda a seguir. Sol que brilha à noite a qualquer hora, me fazendo sorrir. Claridade fonte de amor que me acalma e seduz. Essa luz só pode ser Jesus. Essa luz, raio duradouro que orienta o navegante perdido. Força dos humildes, dos aflitos, paz dos arrependidos. Brilho das estrelas, o universo, seu olhar me conduz. Essa luz, é claro que é Jesus. Essa luz, sigo em paz no caminho da vida, porque o caminho, a verdade, a vida é você. Por isso eu te sigo, meu amigo, Jesus, meu amigo. Quero caminhar do seu lado e segurar sua mão. Mão que abençoa e perdoa e afaga o meu coração. Estrela que nos guia, luz divina, o seu amor nos conduz. Essa luz, é claro que é Jesus. Essa luz que me ilumina o caminho e que me ajuda a seguir. Sol que brilha à noite a qualquer hora, me fazendo sorrir. Claridade fonte de amor que me acalma e seduz. Essa luz, é claro que é Jesus. Essa luz, só pode ser Jesus. Essa luz,